Shalom, graça e paz, Tati, graça e paz, Valéria, Max, Pastor Antônio, graça e paz, Nanda, Shalom a todos. João Pedro, graça e paz. Shalom Mel, seja bem-vinda. Maicon, graça e paz, meu querido. Paulinha, Shalom, sejam bem-vindos. Você que já está online, se puder, compartilha com mais um ou dois dos seus contatos. Eliana, Shalom, graça e paz. Estamos iniciando hoje um novo mês. E o tema do nosso mês, um tema tremendo: Deus não se esqueceu de nós. Eu quero dizer para você, Deus não esqueceu de você, Ele não esquece das suas promessas, Deus não se esquece de nós, amém? A palavra dele diz, ainda que uma mãe que acabou de ter o seu filho, esqueça desse filho que acabou de nascer, mesmo assim eu não esquecerei de vocês. Vocês estão escritos na palma das minhas mãos. Olha que coisa tremenda. Vocês estão escritos na palma das minhas mãos. Amém? Ana, seja bem-vindo. Deus abençoe. Gerson, Dezinha, Deus abençoe. Graça e paz. Esse é um tempo tremendo, porque Deus não se esquece de nós. Estamos nesse tempo de Purim, nos preparando para entrar no nosso jejum de Purim. Shalom com, Shalom Mari, graça e paz. Shalom Regina, seja bem-vinda. Shalom. Senhor dos senhores, oferecemos tudo a Ti, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Que tempo tremendo, hoje iniciando um novo mês. Nós compartilhamos aí o decreto desse mês. Hoje à noite nós estaremos no nosso culto de celebração do Espírito Santo. Nós estaremos falando mais sobre esse tempo de preparação. Final de semana nós teremos ceia. A primeira ceia desse mês, a ceia que antecede a festa de Purim, e nós estaremos nos dois horários, tanto no horário das 10 da manhã, quanto das 19 horas, celebrando esta ceia de preparação. E segunda, terça e quarta nós entramos nessa chamada do jejum de Purim. É importante a gente entender o livro de Esther. Ele traz muitas verdades ocultas, e a primeira coisa que você não vê no livro de Esther é o nome de Deus. Porém, o que não falta durante toda a narrativa do livro de Esther é a presença e a soberania de Deus e a graça dele manifestada. Na verdade, na Megilá de Esther, nós temos ali descrito o mistério que estava oculto em Deus. E que mistério é esse que estava oculto dentro de Deus, escondido dentro dele? Jesus.
essa salvação planejada. Cristo é o mistério que estava oculto dentro de Deus. Mas dentro de Cristo também tinha um mistério que ficou oculto aos profetas, ficou oculto aos anjos, aos principados e potestades. E que mistério é esse? E é por isso que ao mergulhar em Esther, ao mergulhar nesse tempo de Purim, a gente traz essas revelações, essa manifestação desses mistérios, porque o mistério oculto dentro de Cristo é a igreja do Senhor. A igreja, esse mistério que estava oculto em Cristo, foi quando Cristo morreu e ele ressuscitou. Na sua morte, o Senhor traz para fora a igreja. O Senhor revela o seu corpo, o Senhor revela aquilo que nós somos. Então veja, dentro de Deus tinha um mistério oculto. O livro de Esther, o tempo todo, o que nós vemos? O nome de Deus está oculto. A revelação do nome de Deus oculto, mas no oculto Deus está trabalhando. Escute, a gente começa esse mês dizendo: Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu da sua vida. Ainda que uma mãe esqueça o próprio filho que acabou de nascer, ele diz: todavia eu não me esquecerei de vocês, porque eu tenho o nome de vocês escrito na palma das minhas mãos. Então veja, há um Deus trabalhando, o Deus que trabalha no turno da noite, o Deus que trabalha no oculto, o Deus que trabalha enquanto você não está vendo, ele trabalha para manifestar coisas que você vai ver. Acredite, ele está trabalhando, ele está fazendo algo tremendo, apesar de você não estar percebendo. Muitas vezes, por não perceber, por não conseguir ver, você acha que está sozinho, você acha que Deus esqueceu de você, que Deus lhe desamparou, mas acredite, você está escrito na palma das mãos dele. Você não pode ser esquecido, esquecida por ele. O propósito que ele tem com a sua vida é maior do que a sua própria história. Então veja, esse mistério dentro de Deus é a nossa salvação, é Cristo. E ele revela Cristo. Na manifestação, na plenitude do tempo, ele revela Cristo. Mas dentro de Cristo tinha um mistério. E quando Cristo morre e ele ressuscita, o mistério que estava dentro dele nasce e se manifesta, a igreja gloriosa. Nós somos esse mistério oculto, esse mistério escondido. A igreja gloriosa, o corpo de Cristo é manifestado. Porém, há um outro mistério que está sendo manifestado nesses dias, que está dentro da igreja. Há uma outra coisa oculta dentro da igreja, e esse mistério oculto dentro da igreja está descrito em Apocalipse 12, a mulher que está para dar a luz ao filho, o filho varão, o filho vencedor. Os vencedores estão escondidos dentro da igreja. Em toda essa completude do corpo, há uma porção vencedora que vai se manifestar nesses dias. Há uma porção que amadureceu primeiro, há uma porção que vai nascer, e mesmo debaixo de toda a oposição das trevas, a Bíblia diz que a mulher estava gritando em dores de parto, mas o dragão estava de olho no filho que estava para nascer. Ou seja, Satanás, ele não quer que nasça esse filho varão, Satanás não quer que nasça os maduros, Satanás não quer que nasça a igreja madura, mas é impossível ele impedir, porque isso faz parte do propósito eterno de Deus. E é assim, queridos, quando nós olhamos o livro de Purim, o livro de Esther, a história de Purim, nós vemos o livramento que Deus havia preparado para o seu povo. O livramento, primeiro nós vemos toda a ação maligna de Amã, todo o processo maligno de Amã tentando destruir Mordecai. Comprou o direito de matar todos os filhos de Israel, todos os judeus que estavam ali no cativeiro. De forma sorrateira, ele pagou um preço muito alto. Acredite, de forma sorrateira, as trevas têm pago, pessoas têm pago ofertas altíssimas para destruir seu casamento, para destruir sua vida, para destruir seus filhos, para destruir seu trabalho, para destruir muita gente. Tem sido feito ofertas nos centros de feitiçarias, de macumbaria, porque é assim que o espírito de Amã trabalha. Ele trabalha nos altares,
ele trabalha nos altares, e nós precisamos entender que Purim é guerra de altares. Purim é momento de o altar do Senhor suplantar o altar das trevas. É um momento em que o decreto que Deus libera sobre a vida da esposa, da sua noiva, o rei libera sobre a vida da sua noiva, é maior do que o decreto dos demônios, do que o decreto que o diabo conseguiu. Olha que interessante. O Senhor está trabalhando, mas muitos não estão vendo. Deus está trabalhando, por quê? Porque também no oculto o diabo está se movimentando. Pessoas com espíritos malignos estão pagando preços altíssimos. Pessoas que passaram a lhe odiar, muitas vezes sem razão ou até mesmo com razão, começam a ir nos altares de demônios, pagar ofertas altíssimas para espíritos malignos destruir sua vida pessoal, destruir sua saúde, destruir sua empresa, para destruir seus filhos, destruir seu casamento. Então veja, há uma guerra de altares, e é isso que está por trás desse processo todo, desse tempo de Purim. Quando Deus nos chama para esse tempo de consagração, quando Ele nos chama para esse tempo de entrar na intimidade dEle, é porque Purim fala desta guerra de altares, essa guerra de altares. Mas eu começo aqui dizendo para vocês que há um mistério oculto. O próprio livro de Esther é um mistério oculto. Você não vê o nome de Deus, mas Deus está agindo. Deus está agindo. Deus não para de agir. A soberania dele está acontecendo. E nesse momento que nós iniciamos um mês, que o tema desse mês é Deus não se esqueceu de você. Eu vou dizer mais uma vez, Deus não se esqueceu de você. Talvez o Amã já tenha levantado a forca, talvez ele já tenha conseguido o direito de operacionalizar a destruição da sua casa, da sua vida, da sua família. Talvez você já tenha sentido toda a arrogância do inimigo contra a sua vida. Talvez tudo isso esteja preparado, mas o que muitos não sabem é que Deus, ele transforma a nossa vida, o nosso choro em alegria. O salmista diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Há uma alegria preparada para você, há algo que vai se manifestar, há um filho que está para nascer. Veja, se dentro de Cristo estava escondido a igreja, dentro da igreja está escondido os vencedores. Deus está gerando uma geração vencedora, uma geração madura, uma geração que vai se levantar, que vai revelar a sua verdadeira identidade, que não vai se curvar diante dos processos, que não vai ter medo de entregar a sua própria vida para cumprir o propósito eterno de Deus. E é isso que está em jogo no meio de tudo isso aqui, queridos. Então veja, na próxima semana, segunda, terça e quarta, nós estaremos colocando a nossa vida no altar. Veja, se a guerra é de altares, qual é a maior oferta que nós podemos oferecer para Deus nesse altar? A nossa própria vida. Nós vamos derramar a nossa própria vida, nós vamos derramar a nossa própria existência, porque quando eu jejuo, eu estou morrendo, eu estou colocando a minha vida. O jejum é morte e ressurreição. Eu estou colocando a minha própria vida. O jejum de Esther não é um jejum qualquer, é um jejum total, onde você vai tirar todo o sólido, você vai estar ali com líquidos. Você pode tomar suco, você pode tomar água, mas você não pode comer nada, você não pode fazer caldos, sopas, nada. É um jejum para mortificação da sua alma, um jejum para entrar na intimidade do rei, para entrar na intimidade do Senhor. Não é só também ficar sem comer, é ir para ele, é mergulhar na presença dele, é se preparar, é saber o que você está indo buscar, o que você está indo reivindicar. Esther, quando entra nesse jejum, ela sabia o que ela queria reivindicar, era uma questão de vida ou morte, era uma questão de vencer ou perder. Então ela sabia, ou ela conseguiu o favor do rei, ou ela já estava morta, porque as trevas já tinham conseguido tudo para destruir a vida deles. Então veja, queridos,
ou nós rompemos, ou o inimigo destrói, ou nós rompemos, ou o inimigo leva nossos filhos, ou nós rompemos, ou o inimigo leva nossa família, ou nós rompemos, ou o inimigo leva nossos bens, nossas coisas, nosso ministério, nossa alegria. Escute, Deus tem algo poderoso que está sendo formado agora, e Ele quer colocar isso para fora. Quem são os vencedores? Ao que vencer, ao que for obediente, ao que tiver entendimento, ao que amadurecer. Isso é questão de maturidade. Esther era uma menina, até o dia que Mordecai disse: chegou a hora de você entrar na presença do rei, e ela disse: eu não posso. E Mordecai disse: escute, você não entendeu ainda, você não foi para o palácio para ficar no palácio, você foi para o palácio para entrar na intimidade do rei, porque é na intimidade do rei que você vai cumprir o seu propósito, o propósito de resgatar, o propósito de transformar, o propósito de salvar. Escute, não basta você ir para a igreja, não basta você estar na igreja, tem que estar na intimidade do rei, porque é na intimidade do rei que você se torna um intercessor, uma intercessora. E acredite, o espírito do anticristo já atua nessa terra, e o filho da iniquidade só não se manifestou ainda, porque tem um povo intercessor, tem um povo guerreando nas regiões celestiais, tem uma porção madura do corpo que está ali com as mãos até que o Senhor os tire. E quando Deus tirar essa igreja vencedora, o diabo vai se manifestar, o filho da iniquidade vai se manifestar. Então chegou a hora, Esther, chegou a hora, igreja, chegou a hora dos maduros resgatarem a sua verdadeira identidade. Purim é esse tempo de revelar quem nós somos em Deus. Então, ontem eu falei para você, a primeira característica da sua identidade: você é um libertador, uma libertadora. Assim como Deus pegou um Moisés, que no momento que ele estava se sentindo mais fraco, mais frágil, e Deus disse: vem, porque eu vou te levar para libertar o meu povo no Egito. Deus não contava com a força de Moisés, Deus contava com a obediência, porque se ele precisasse da força de Moisés, ele teria usado Moisés quando ele tinha 40 anos, no maior momento do seu vigor, da sua sabedoria, da sua arrogância. Não, Deus não usa Moisés, Deus vai usar Moisés 40 anos depois, com 80 anos, quando ele está queimado pelo sol do deserto, quando ele está humilhado, quando ele acha que ele não tem mais nada. O Senhor diz: agora chegou a hora de revelar a sua verdadeira identidade. Eu te salvei de ser morto no Egito, para que você pudesse libertar o meu povo no Egito. Escute, talvez você tenha uma história na sua vida. Você lembra de quando Deus lhe livrou de enfermidades, quando Deus lhe livrou de morrer de doenças, de acidentes, tantas coisas. E Deus está dizendo: eu não lhe livrei para você viver uma vida qualquer, eu não lhe livrei para que você viva uma vida sem sentido, eu não lhe salvei da futilidade da sua vida para você viver uma vida fútil, mas para cumprir um propósito. Você é um libertador, você é uma libertadora. Muitas vidas serão libertadas através da sua vida. Segundo, você precisa entender que você é um herdeiro e uma herdeira das promessas de Deus. Olha só o que diz Josué capítulo 1, versículo 1 a 3. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Escute, o que nos faz ter uma digital de conquista nos nossos pés não é o que nós somos, mas é o que nós carregamos. Se a glória de Deus está sobre os seus ombros, se você carrega a glória de Deus, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. E porque você carrega a glória de Deus, aonde você pisar, a glória de Deus vai tomar esse lugar e lhe entregar. Então é isso, há uma identidade espiritual nos seus pés, há uma digital espiritual nos pés daqueles que carregam a arca nos seus ombros.
Josué foi levantado como herdeiro, e Deus disse: agora chegou a hora. A palavra de Deus diz para cada um de nós que nós somos os herdeiros de Cristo. Moisés morreu, agora entra Josué. Cristo morreu, ele ressuscitou, agora entra a igreja. Nós somos o Josué desta geração, e aqueles que carregam a arca, aqueles que carregam a glória do Senhor, aonde pisarem a planta dos vossos pés, será lugar de conquista. Escute, isso não é para qualquer um, isso é para gente que amadureceu, isso é para gente que entendeu o seu chamado, isso é para gente que entra num lugar como esse aqui, não para assistir uma live, mas para mergulhar na revelação de Deus. Isso, queridos, é o que faz a diferença nas nossas vidas. Nós somos herdeiros e também temos, como Josué, a responsabilidade de levar a terra prometida, isso é, tomar posse da herança legada pelo Pai. Por isso, nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós, ao pisarmos nos lugares, é Cristo que vai estar pisando, é Ele que vai estar pisando através das nossas vidas. O nosso discurso diante de todas as circunstâncias precisa ser respaldado pela promessa. Você tem que tomar cuidado com a sua boca. Domingo nós falamos sobre isso. Muita gente está confundindo e está sepultando o seu destino pelas palavras que falam nos momentos das suas crises. Escute, aconteça o que acontecer, mantenha o discurso da fé. Nós não podemos dar um relatório baseado na nossa alma. Lembre-se dos discursos daqueles que têm a promessa. Lembra a promessa de Deus, você é herdeiro, e é o próprio Deus que está dizendo para nós nesse momento: chegou a hora, Yeshua morreu, ele ressuscitou e ele deixou agora revelado a igreja, e ela é o corpo de Cristo. Agora é com vocês, e aonde vocês pisarem a planta dos pés de vocês, eu vou entregar para vocês, se vocês continuarem carregando essa glória. Amém, queridos? E por último, eu quero hoje compartilhar mais uma identidade. Você é um construtor de uma nova realidade. Diga: construtor de uma nova realidade. Deus está levantando você para construir caminhos novos, para erguer, para fazer veredas novas. Você é um construtor, você é uma construtora, você é alguém que Deus colocou nas suas mãos a função de construir um legado, de construir um futuro para gerações. Neemias capítulo 2, de 5 a 6, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Escute, a Bíblia diz que nós seremos reconstrutores de cidades destruídas. Neemias viu a cidade de Jerusalém e ele disse: eu vou reconstruir. Quem ele era? Um copeiro, mas acima de tudo, ele tinha uma identidade, e ele não abriu mão da identidade. Eu não vou olhar as destruições das cidades, eu não vou olhar as destruições das realidades, eu não vou olhar as destruições ao meu redor e vou ficar chorando. Eu vou tomar uma posição, eu vou me levantar, eu vou entrar na presença do rei, e eu vou pedir a ele: rei, me dê autoridade, me dê graça para reconstruir o que foi destruído, para reconstruir famílias, para reconstruir realidades ao meu redor. Me dê graça, porque eu tenho essa chamada de ser um restaurador de veredas, de ser um reconstrutor de cidades, de muros que foram derrubados. Uau, isso é tremendo, queridos. Um copeiro foi enviado para reconstruir uma cidade que estava em ruínas. Um copeiro, mas dentro do copeiro tinha uma identidade escondida. Olha o livro de Esther de novo, a identidade oculta se revelando, a identidade escondida vindo para fora. Dentro do copeiro, aos olhos de qualquer pessoa ele era só um copeiro, aos olhos de Deus ele era um reconstrutor. Escute, não importa o que as pessoas estão vendo, aos olhos das pessoas você pode ser alguém sem significância nenhum, mas aos olhos de Deus ele plantou dentro de você uma identidade, e chegou a hora de revelar essa identidade. Assim como Neemias, nós também somos enviados por Deus para reconstruir o que está em ruínas, para restaurar o que está destruído. Por causa da santidade, Neemias teve o privilégio de estar diante de dois reis, um terreno e outro celestial, Artaxerxes e Deus. Então você também
Pode. Deus vai colocar você, quando você entrar na presença dele, Deus vai colocar você diante de alguns reis dessa terra, que vão apoiar as reconstruções que Deus vai entregar para você. Escute, chegou a hora de nós revelarmos o verdadeiro propósito da nossa vida. Como eu disse no início, Purim é tempo de guerras de altares. E se nós estamos vendo de um outro lado, o diabo se levantando, pessoas fazendo sacrifícios, pessoas ofertando para demônios, para destruir sua vida, sua história, o que nós temos de mais precioso para oferecer? A nossa própria vida, a nossa própria existência, o nosso tudo, o nosso todo. Porque quando nós entregamos o nosso todo para Deus, nada suplanta esse decreto, nada suplanta essa oferta. Chegou a hora, amém, pastora Eva? Chegou a hora e nós estamos sendo chamados. Deus não esqueceu de nós, Deus não esqueceu da sua vida, Deus não esqueceu de cada um de nós. Chegou a hora, se prepare. Hoje à noite nós vamos trazer essa palavra que agora eu estou pregando aqui, nós vamos trazê-la como um todo hoje à noite no culto do Espírito Santo. E eu quero convidar você que está aqui em Avaré, vai lá. Aqueles que estão fora, acompanhem pela live. Nós vamos compartilhar o link, você pode acompanhar e mergulhe nesse tempo, porque nós estamos nos preparando. Domingo nós vamos ter ceia em 2 horários, nos preparando para entrar no jejum de Purim. E nós vamos segunda, terça e quarta mergulhar nesse jejum, mas na quarta noite nós vamos dar o brado de vitória, nós vamos ver a mudança da nossa sorte. Chegou a hora da virada de Deus para cada um de nós, amém? E eu quero orar nessa tarde, para que a sua verdadeira identidade seja revelada, assim como Deus revelou Jesus que estava dentro dele para nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, assim como Jesus revelou a igreja quando ele morreu, e ele, ao morrer, ele fez nascer a igreja, o seu corpo aqui na terra. Assim também a igreja está revelando o filho varão, o filho vencedor, a porção forte que está saindo de dentro dessa mulher, para pisar na cabeça da serpente, para expulsar o dragão da sua posição, de lançá-lo por terra definitivamente, porque é para isso que o Senhor tem levantado esse guerreiro corporativo, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, amém? Que o Senhor possa te renovar, que o Senhor possa fazer entender que chegou a hora de pegar a identidade que estava oculta e revelar. É o homem que já não tem esperança e Deus diz: volta para o Egito, porque você vai libertar meu povo. É o homem que está servindo, um copeiro servindo o rei, e Deus diz: você é um reconstrutor de muralhas, um restaurador de veredas. Volta e vai cumprir o propósito. Eu não sei quem você é hoje, mas eu sei o que tem oculto dentro de você. Um libertador, um herdeiro das promessas de Deus. É aquele que vai pisar, e aonde pisar, o Senhor diz, é território santo, porque tem uma identidade espiritual nos seus pés, porque o que você carrega lhe respalda ao que você conquista. Carrega a glória de Deus, em nome de Jesus. Paizinho, eu te louvo por todo o teu cuidado e teu amor. Eu te glorifico por tudo que o Senhor tem feito. E nesse momento, ó Deus, eu quero pedir, ó Deus, traz tua cura sobre os corações. Traz, ó Deus, o teu renovo sobre as vidas aqui. Senhor, eu quero declarar a tua bênção sobre o teu povo nesse tempo que estamos começando hoje. E nós cremos, ó Deus, que esse Shabat desta semana, que nos faz preparar para um tempo novo, será uma virada de chave muito importante na nossa história. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção do Eterno sobre cada um de vocês, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, amém. Deus abençoe Marisa, Natália, Anderson, Deus os abençoe. Oferecemos tudo
Diga isso para Ele hoje: Senhor, a minha vida, tudo. Eu já ofereci partes minhas, eu já dei ofertas, eu já fiz isso, mas hoje eu quero entregar tudo, Senhor. Deus abençoe Fran, Maicon, Deus abençoe Mel, Regina, Deus abençoe Max, Deus abençoe. Compartilhe essa live com quem você ama. Elcio, Deus abençoe. Marisa, em nome de Jesus. Nayane, Mari, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Shalom, shalom, queridos. Até a noite, 19h30. Temos o nosso encontro no culto do Espírito Santo. Deus abençoe Rita, Daiane, Deus abençoe.